Não queira estar bem o tempo todo, porque isso não acontece. Não queira ser o super-homem ou a super-mulher o tempo todo. Acesse a sua fragilidade, porque acessando você está reconhecendo e você está com a chance e a oportunidade de vencer essa situação. Estou aqui com meu irmão, missionário, se Deus quiser, futuro pastor, Opa! Nilson, psicólogo, missionário dentro e fora do Brasil, diretor do Instituto Pai, por amor aos indígenas, né? Nós tivemos, esse tempo atrás, um podcast, né, sobre os indígenas, né? Isso. Quem quiser procurar aí nos nossos podcasts aí, tem um podcast que eu fiz com o nosso irmão Nilson aqui, com o missionário Nilson, falando sobre o trabalho dele com os indígenas. Nós estamos hoje aqui com ele para falar sobre psicologia. Isso. Né? Ele é psicólogo e missionário, né? Provável futuro pastor, que está muito envolvido, né? Na igreja, Amém, né? amém. Na espiritualidade. E aí a gente vai trazer algumas coisas, né? Relacionadas à psicologia, espiritualidade, que eu acho muito interessante. Acho que eu tô curioso, com certeza tem muita gente curiosa para saber isso. Nilson, obrigado novamente por ter recebido o nosso convite, de ter aceitado estar aqui conosco, nos ensinando, nos fazendo a gente crescer e aprender sobre coisas que a gente ainda não sabe, né? É um prazer para nós. Você aqui tá passando um pouco da sua experiência para a gente, vivência e tudo mais. Imagina, eu é que agradeço, me sinto muito honrado, da outra vez me senti muito acolhido e mais uma vez é um privilégio estar aqui, compartilhando um pouco daquilo que nós temos aprendido aí ao longo da caminhada. Ó, conversando um pouco aqui com o Nilson, o que eu vi? Eu vi algumas coisas interessantes aqui que eu não sabia. A gente ficou amigo através de uma missão que a gente foi numa tribo, numa aldeia indígena. E a gente ficou se conhecendo ali. Eu peguei uma admiração muito grande por ele, pelo trabalho que ele fazia com os indígenas. E aí eu falei, vamos fazer um podcast sobre o seu trabalho, né? Que é o trabalho dele do dia a dia, que é ser psicólogo. E a gente podia falar sobre espiritualidade junto a isso. E aí um pouquinho que a gente estava falando aqui, ele já me trouxe algumas coisas bacanas. Que ele não tem um consultório físico, né? Ele trabalha online, né? E caso a pessoa queira, ele vai na casa da pessoa. Mas na maioria das vezes ele trabalha ali pelo celular mesmo, né? Vídeo chamada. E a nível, né? O celular hoje, a internet nos dá essa oportunidade, né? Isso. De você trabalhar de repente da sua casa para o mundo inteiro. Isso. Né? Ele tava falando que tem pacientes até em outros países. Então isso é muito bacana. Nilson, então fala para nós. Primeiro, o que te trouxe a psicologia? Né? Qual que chegou primeiro? A espiritualidade ou a psicologia? E por que a psicologia depois? Ou qual que chegou primeiro? Me fala um pouco sobre isso. E como que você lidar com essas duas coisas? Certo. Tem aproximadamente 5 anos que eu sou psicólogo, mas tem aproximadamente 25 anos que eu sou cristão. Então eu primeiro converti, né, a Jesus Cristo, e nesse processo aí nós fomos entendendo a importância do acolhimento a gente. Eu sou um cara, Marcos, que eu amo gente, eu amo conversar, eu amo escutar, eu observo, eu escuto, eu percebo e, se possível, eu trago ali uma contribuição dentro daquela demanda que tem, tanto no sentido geral, quanto se tratando de um paciente ali dentro de um consultório. Então, por que da psicologia é que eu amo gente. Que bacana. E por amar gente e tá ali, entendedor da palavra, aí você vai estudar sobre a mente, né? Sobre comportamento, sobre tudo isso. Eu acho que
Acho que dá pra juntar. Acho que tanto na parte espiritual te ajuda muito e tanto na parte de psicólogo também, com certeza, você consegue entender outras coisas que às vezes, de repente, a medicina não te ensina. Posso dizer assim? Sim, exatamente. Embora o Conselho Federal de Psicologia não nos permita a fazer essa junção de trazer a religião para dentro ali do consultório, para olhar para esse paciente a partir de uma religião, eles trazem a espiritualidade, mas não a religião, embora existe ainda esse veto. Hoje já é sabido que o conceito de saúde é o ser humano estar bem psíquico, social e espiritual. Então, em algum momento a religião entra nesse contexto porque nós precisamos nos apegar em algo. E fazendo esse paralelo aqui, psicologia e religião ou espiritualidade, eu ouso a dizer que é um tripé que caminha muito bem. Mais uma vez eu falo, embora exista esse veto aí do Conselho Federal, quando a gente olha para a Bíblia, a gente acaba esbarrando em muitas coisas ou quase tudo que é de psicologia. Vou dar um exemplo. Romanos 12, vamos pegar ali do versículo 1. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação. Quando você chega ali num consultório, dentro aqui da abordagem da TCC, que é a abordagem que eu atendo, terapia cognitivo-comportamental, o que é que nós vamos falar para o paciente? Você precisa modificar os seus pensamentos, porque quando você modifica os seus pensamentos, você modifica a sua emoção, que modifica o seu comportamento e você vai ter respostas fisiológicas. Ou seja, se a Bíblia diz que nós devemos transformar, não nos conformar com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e agora aqui a TCC está dizendo que eu preciso mudar o meu pensamento, eu estou falando de uma mudança de mente que vai impactar em todo o funcionamento do meu corpo e do meu organismo. Gente, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu aprendo sobre a Bíblia, mais apaixonado eu fico na Bíblia. Porque, engraçado, né, que eu cheguei a falar isso diversas vezes. Às vezes a gente foi falar de filhos, eu falava assim, para criar filhos não tem um manual. Na verdade, nós temos um manual para tudo. Uhum. Para tudo. Pra você ter uma noção, a depressão, você vai saber me falar isso, eu creio. Quantos anos faz que a depressão foi constatada como uma doença? A partir de quanto tempo? Eu não sei nem se falar se é uma doença, mas ela foi descoberta e começou a ter tratamento a partir de quanto tempo tem isso? Olha, na verdade a depressão ela sempre existiu. Sempre existiu. Ela veio ter evidência aí, nós já estamos falando de, vamos colocar uma década que começou aí com o boom e depois ela passou a ser a doença do século. Então, assim, ela já nos acompanha, já tem um pouquinho de anos aí. Se a gente for pensar, a gente olha lá atrás na Bíblia, a gente vê situações que profetas passaram, por exemplo, acho que é o profeta Elias, que foi para dentro da caverna. Sim. Então você vê que ali é um estado, eu não vou dizer de depressão, mas é um estado de cansaço mental, eu poderia dizer de desânimo, de medo, alguma coisa que tem a ver com comportamento mental, né? Eu creio isso, estou falando, não sei, você vai me confirmar. Sim. O meu pai, um dia até perguntei para minha mãe, o meu pai teve uma época que ficou sem trabalhar. E assim, eu era criança e eu lembro disso e há pouco tempo eu perguntei para minha mãe. Meus pais, graças a Deus, são vivos até hoje. E eu falei, mãe, por que meu pai um tempo ficou sem trabalhar?
Ela falou assim, ó, na verdade, o seu pai teve depressão, só que a depressão naquela época não se sabia o que era depressão. Não tinha tratamento para depressão, né? O meu pai tá com 87 anos, então eu tô falando de, às vezes, 50 anos atrás. Sim, sim. Então não tinha tratamento para depressão. Então, às vezes, o médico, o que ele fazia? Ele colocava, tipo, ó, ele tem um problema psicológico, ele tem um problema no coração. Então, o que fizeram com meu pai naquela época? Deram um diagnóstico para ele, que se eu não estiver enganado, é de coração. E que ele não podia trabalhar e tá. Então, assim, você imagina o sofrimento dessas pessoas nessa época que não tinha comprovação da depressão científica e não tinha medicamento. Porque hoje tem medicamento, a gente ainda acha difícil. Sim. Né? Agora, você imagina nessa época que não tinha compreensão sobre a doença, né? E tinha muito aquela coisa assim, eu cheguei a ouvir isso, porque eu infelizmente passei por isso. Passei por depressão. É uma doença de fresco. Isso é frescura. Isso é doença de rico. Tinha muito isso. Então, o que acontece? E aí, você imagina a pessoa que estava depressiva, né? E eu já vi falar também sobre isso. Não sei se isso é verdadeiro. Pessoas que tiveram depressão que foram para manicônios. Né? Manicônios que fala, que é onde a pessoa que Sim, dá a pessoa como louca e manda ela pro hospício. Então diz que antigamente, em alguns casos, eles faziam isso. Sim. Né? E aí a gente olha para a Bíblia, né? Ansiedade também. Ansiedade eu acho que deve ser mais ou menos da mesma época da depressão, quando descobriu a depressão, ou às vezes até pouco depois. Aí você pega um versículo na Bíblia lá, eu não vou falar ele todos, às vezes você vai me falar ele. Não andais ansiosos. Por coisa alguma. Por coisa alguma. Então, você vê a perfeição da Bíblia? E que tudo, as nossas respostas estão lá dentro? Né? Então, como que você tem como falar assim, eu sou um psicólogo, eu sou um psiquiatra, e não conheço a Bíblia, ou eu não consigo levar, eu não levo a nada para o lado da espiritualidade? Eu creio que a espiritualidade, a Bíblia nesse sentido, como você disse, ela te ajuda. Ela caminha lado a lado ali. Então, assim, eu imagino você que isso deve, com certeza, te direcionar. É claro que você não vai, de repente, chegar para uma pessoa que não conhece a Jesus, que não é cristão, e de repente chegar, é na Bíblia, é Deus. Não é, né? Você tem que saber. E eu acredito muito que Deus, quando dá um propósito desse na sua vida, e você buscou a isso, né? Com certeza tem algo forte em cima disso aí, né? Para você aconselhar essas pessoas, para você trazer essas pessoas, de repente, para Jesus, se elas derem oportunidade, eu imagino. Sim, exatamente. A Bíblia, ela é um manual que cabe em qualquer lugar. A Bíblia, ela é, de fato, a receita que não dá errado. A Bíblia, ela é a seta que aponta para o lugar certo. E que uma vez que a gente faz uso desse manual da forma correta, ali nós estamos falando de princípios, essência, valores, e todo ser humano, dentro ou fora de uma religião, dentro ou fora de uma espiritualidade, precisa caminhar dentro de princípios, valores, essências, origens, raízes. Então, a gente utiliza desse manual para trazer ali uma conexão com esse indivíduo, novamente a sua essência, aos seus princípios, aos seus valores, às suas origens, raízes, independente dele estar inserido num contexto religioso ou num contexto espiritual, porque faz parte da construção do ser humano. Agora, quando a gente pega uma demanda e o paciente diz assim, olha, eu te dou permissão,
Eu sou de dentro do contexto cristão, eu caminho sobre essa palavra, eu tenho entendimento, eu não estou conseguindo lidar com a minha demanda, então eu te dou permissão de você utilizar desse manual comigo, aí a gente já fica mais à vontade e utiliza, assim, de alguns princípios ali. Que bacana. Uma curiosidade. Você já está nessa área há quanto tempo? Vai fazer 5 anos 5 agora. anos. Isso. Nesses 5 anos, você já conseguiu ganhar alguém para Jesus através de uma consulta, por exemplo? Sim, não através de uma consulta, mas veja... Assim, não de uma, fala assim, um paciente que te procurou com algum problema, uma depressão. Claro, que a gente procura tá com algum problema, né? Alguma demanda. Você conseguiu trazer essa pessoa pro lado de cá? Como que é? Sim, isso já aconteceu diversas vezes. Por exemplo, o paciente chega ali com uma demanda, a gente utiliza das técnicas da psicologia, a gente trabalha ali modificação de pensamento, modificação de crença, a gente faz ali toda uma reconstrução, tanto cognitiva quanto emocional, e de repente esse paciente recebe alta. Só que aí fica ali o que nós chamamos de aliança terapêutica, vínculo terapêutico, fica uma amizade que às vezes vai para a vida. E ali nas nossas postagens, né, nas redes sociais, o paciente acaba entendendo que nós somos cristãos, que nós somos aqui do contexto evangélico, e começa a querer saber um pouco mais sobre aquilo. Então ali nessa conversa, nesse vínculo, nesse diálogo, surge o convite: olha, eu vou estar em tal lugar, ou então na tua cidade vai ter um evento tal, o fulano de tal vai estar aí próximo de ti, é muito bom, ele vai estar dando vai estar tendo um culto, uma palestra, o que tu acha de ir lá participar? E muitos participam e se sente super acolhido e acaba entendendo que precisa aí vivenciar um pouco dessa fé. Olha só. É verdade. E o que acontece? Eu vejo assim, porque nós chegamos a um ponto da nossa vida que de repente a gente tem tudo, mas tem um vazio que nada preenche. E de repente a pessoa ela aproxima de alguém que é evangélico e que anda mais próximo de Deus, né? E aí ela começa a entender, será que é a forma de preencher isso aqui é Deus, né? E aí ela começa a buscar e ela tem um entendimento. Hoje a gente vê muitas pessoas dando testemunhos sobre isso. Pessoas que chegaram no sentido de sucesso ao topo, vamos dizer assim, né? De pensar assim, hoje eu tenho o carro que eu quero, eu tenho a casa que eu quero, eu tenho a mulher que eu quero, no sentido assim, né? Eu tenho a minha esposa, mas eu tenho a mulher que eu quiser, um exemplo, né? A gente sabe que no mundo que nós vivemos, nossa mulher é a nossa esposa e ponto final, né? Sim. Mas aí, ou seja, eu tenho tudo que eu quero. Com dinheiro, o meu dinheiro compra o que eu quiser. E essa pessoa tem um vazio por dentro. Por quê? Porque ela já atingiu tudo aquilo que ela sonhava e que era a meta dela. Mas quando ela chegou lá, porque ela achava que era aquilo que ia tampar esse vazio, era aquilo que ia preencher ela. E quando ela tem entendimento que, e agora? Pra onde que eu vou? Porque continua o vazio aqui dentro. Exatamente. E aí, eu já vi vários falando sobre isso, que começam a buscar a Deus e realmente encontra a forma de tampar esse vazio. Exatamente. O próprio Freud, né, pai ali da psicanálise, vai dizer que, de fato, o ser humano é como se ele fosse insaciável por conta de um vazio que existe dentro dele. Então, ele sempre está em busca de algo para se saciar, mas que quando a gente vai perceber esse ser humano como um todo, esse vazio é o lugar de Deus que está ali.
e que de fato ele é preenchido, seja no monte ou seja no vale, quando que esse Deus, quando que esse amor está ali dentro dele. Enquanto essa conexão não acontece, o ser humano, ele é um homem vagante que está sempre em busca de algo, porque ele ainda não se encontrou com a razão do viver, com o propósito do viver. Mas aí quando que Cristo chega, quando que Deus chega, quando o Espírito Santo chega, eu volto a dizer, seja no monte, seja no vale, existe ali um contentamento, porque agora eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero e eu sei para onde eu vou. E é mais ou menos assim. Que bacana. E é isso mesmo. Eu te falo o seguinte, eu passei por depressão por vários anos da minha vida. Passei por vários tipos de médicos, né, psiquiatras, psicólogos e remédios, diversos tipos de remédio. E assim, a gente sabe da importância do profissional, nós sabemos a importância de todo mundo, porque é um caminhar, né? A gente sabe a importância do remédio, mas eu tô falando de mim, eu vi que para mim, se não fosse através de Deus, eu às vezes ficaria dependente de remédio, às vezes até o resto da minha vida, né? Então eu considero que a cura veio através de Cristo, através de Deus, através de Jesus. Que me preencheu esse vazio. Porque principalmente agora, no que eu estou vivendo, nesse momento que eu estou vivendo, que como eu tinha comentado com você, que nós recebemos um chamado, recebemos uma profecia que fecha a porta, tranque, pegue a chave e não olhe para trás. Eu não sei como eu estaria nesse momento. Porque você imagina o seguinte, nós chegamos a ter 7 lojas. Você imagina o nosso dia a dia. Uau. Chegamos, sei lá, eu acho que a 60 colaboradores, né? Pessoas que caminhavam junto com a gente. Então você imagina a cabeça de comprar, vender, lidar com esses colaboradores, mais clientes, né? O comércio brasileiro, ele é muito desafiador, né? É um altos e baixos. E de repente Deus fala para você assim, ó, para tudo. Então assim, se eu não tivesse alicerçado em Deus, eu não sei como eu estaria. Uau. De fato Jesus é suficiente, né? Jesus é suficiente e nós não estamos aqui para invalidar outras fontes de saberes no sentido de eu não preciso do psiquiatra, eu não preciso do cardiologista, não é sobre isso. Exatamente, é um caminhar. Exatamente, Jesus é suficiente e utilizamos dessas ferramentas que ele deixou e deu condições para pessoas se capacitarem para entrar com esse outro lado de ferramenta, justamente para trazer aí esse auxílio. Trazendo essa fala aqui, o que se percebia dentro do mundo cristão? A igreja, ela se enrijeceu durante muitos anos a um tratamento de psicologia a partir de um psicólogo, a um tratamento da psiquiatria a partir de um psiquiatra, mas a gente percebeu ali alguns danos quando que esse paciente, de fato, precisava de uma orientação de um profissional, precisava de uma orientação de um medicamento, precisava de uma orientação de uma terapia. Como não aconteceu isso, esse paciente teve ali alguns prejuízos.
Quando começou a se abrir para isso, então juntou. Agora eu tenho Jesus, que é suficientemente para tudo, mas eu também agora estou utilizando dessas ferramentas que também vai me ajudar naquilo que é comportamental, naquilo que é ambiente, naquilo que é crenças disfuncionais que eu preciso desfazer, desconstruir, construir novamente. E aí fica realmente um casamento perfeito, porque a gente volta para aquele início. Eu junto aquilo que é físico, aquilo que é espiritual, aquilo que é natural, aquilo que é sobrenatural, e essa junção ela é muito bacana. E quem ganha, de fato, é esse ser humano que agora consegue se entender, consegue lidar consigo, com o outro e com o mundo. É isso mesmo. Não é entender que só na espiritualidade eu consigo sair, não é entender que somente com o psiquiatra ou psicólogo ou com o remédio eu consigo sair, nem sempre é assim. Exato. Para cada pessoa vai ser uma receita diferente, vamos dizer assim. E se nós formos, igual você falou, às vezes por ignorância, durante um tempo a religião quis cuidar isso de uma forma diferente. Sim. E veio muitos problemas com isso, né? Sim. Porque, assim, a gente vê casos de pastores com depressões fortíssimas, né? E aí, de repente, se a gente for olhar pela religião, não, Deus é suficiente. Não é bem assim. Nós temos que entender que nós somos um corpo físico, né? Exatamente. Então, assim, nós temos que, de repente, ter uma ajuda pra gente sair. É como se você fosse sair de um poço. Se você não tiver uma corda, não tiver uma escada para você poder chegar no topo, para dali você começar a caminhar, você não vai conseguir sair sozinho. Exatamente. Então, nós temos essa necessidade. O que a gente tem que tomar cuidado é o quê? Para que a gente não volte de novo lá para dentro. Sim, né? Isso. E aí vem a questão do psiquiatra, do psicólogo, para nos ajudar, para entender o que nos levou a chegar naquele lugar. Né? Porque senão, beleza, eu vou lá e tomo remédio. Tô me sentindo bem, paro de tomar o remédio. De repente eu tô na depressão de novo. Exatamente. De repente eu tô com ansiedade de novo. Por quê? Porque aquilo que na verdade me trouxe aquilo não foi curado. Sim. Né? O remédio ele é um paliativo, ele é algo para te tocar para frente, para que você entenda o que tá acontecendo, para que você modifique isso e caminhe para frente. Exatamente. E isso, Marcos, entra até dentro mesmo aqui, vamos tirar um pouco a psicologia e vamos trazer só o contexto cristão, a religião, o cristianismo em si. Esse próprio cara que se converteu hoje, se ele não tiver uma mudança de mente, se ele não tiver uma modificação de ambiente, se ele não modificar amizades, se ele não modificar vocabulário, ele vai só estar trocando de uma religião. Ele era de uma determinada religião e agora ele está em outra. Mas não houve nenhuma mudança aonde alguém olhe e fale, uau, o fulano, a fulana era desse jeito e agora está diferente. Não, é a mesma coisa porque não houve modificação de nada. Na psicologia, o paciente chega e ele vai iniciar com a terapia, se houver necessidade ele vai para a psiquiatria, ele vai fazer uso de uma medicação, mas é o mesmo princípio. Se não houver mudança de pensamento, de comportamento, de ambiente, de pessoas, o resultado vai ser exatamente, é como se ele não tivesse em um tratamento, não vai ser um tratamento eficaz. E quando a gente unifica essas duas coisas, o que se espera? Uma mudança. Realmente, Jesus ele vem ali para trazer uma nova vida, um novo estilo de vida, e às vezes por conta de crenças disfuncionais, às vezes por conta de histórico de abuso, de rejeição, de traição, de abandono, tem ali muitas questões emocionais que modificaram o comportamento dessa pessoa, por isso ela precisa desse auxílio psicológico, às vezes de um auxílio medicamentoso, mas que a ideia olha,
Isso aqui são auxílios por um tempo. Você vai aprender a lidar tanto com isso que você vai se modificar para de fato você chegar ao resultado que você quer, que é não precisar de terapia e não precisar de medicamentos. Exatamente. Jesus é o suficiente. E nessa construção aqui a gente se encontra. Mas quando não há essa mudança, o indivíduo ele continua ali na estaca zero. Ele simplesmente é como se ele tivesse saindo do lugar que ele está contaminado, vai ali, toma banho, volta, suja de novo. Vai ali, toma banho, volta aqui, contamina de novo. É o porco lá que volta para para a lama, é o cachorro que volta para o vômito. Exatamente. E hoje, a gente já fez alguns cursos, eu e minha esposa, e a gente vê que é o seguinte, se você não muda tudo que você falou aqui, se você não muda o ambiente, se você não muda as pessoas, se você não muda as suas atitudes, nada muda. Às vezes até fica pior, porque você às vezes vai começar a conviver, de repente, ali, com algumas pessoas que são um pouco diferentes de você, e não há mudança em você, vai chocar. Né? Ali vai ter um conflito. Então eu até falo assim, por exemplo, às vezes eu começo a falar com alguma pessoa, às vezes a pessoa quer desabafar com a gente, às vezes desabafa, tô passando por isso, e às vezes a gente quer ajudar aquela pessoa a buscar um caminho, né? E também vou te perguntar isso também, quando uma pessoa também te pergunta isso, qual que é o conselho que você dá para ela? Mas geralmente eu falo o que para essa pessoa? Eu falo, eu tive um problema, eu traí minha esposa, era uma mulher boa, e ela descobriu a traição, e não me perdoou, largou de mim, minha vida destruiu, tanto financeiramente, eu agora não consigo arrumar uma pessoa boa, minha vida tá bagunçada e tal. E a pessoa, ela quer... Ela, às vezes ela desabafa com você, mas ela quer uma resposta, ela quer que você ajude ela, que você dê uma direção para ela. Então eu sempre falo o seguinte, eu vou dizer a minha opinião, que eu posso dizer que isso me ajudou bastante. Mas, por exemplo, eu conheço um curso que eu fiz que chama Método CIS, que é da Febracis, né? Quem não conhece pode buscar aí na internet, aí, é Paulo Vieira. Febracis, Método CIS. Por quê? Eu posso dizer para vocês assim, Marcos, por que nem sei nisso, eu nem te perguntei se você conhece, você já ouviu falar? Sim. Uhum. Mas ele é o quê? Ele é uma palestra, se não estiver enganado, acho que são 3 dias, que ela te dá consciência do certo e do errado. E te dá consciência do seu relacionamento, do seu casamento, se você está casado, se você está solteiro, do meio que você vive, das pessoas que você convive. Então ela te dá ela clareia sua mente de coisas que você sabe ou que você deveria saber, mas não está agindo conforme precisa. Uhum. Então, eu falo que você já sai dali impactado, né? Então você sai dali imaginando assim, claro que depende de cada pessoa, né? De cada grau de que está. Mas vamos dizer por mim mesmo. Então eu saí dali entendendo que eu precisava mudar o meu comportamento em algumas coisas. Eu precisava mudar os lugares que eu ia, as pessoas que eu andava, a minha forma de falar, a minha forma de brincar, a minha forma de lidar com os meus filhos. E diversos, como meus pais, parentes e tudo, né? Clientes e tudo. Então eu saí dali impactado, querendo mudança, né? E o engraçado é que o Método CIS hoje também, ele trabalha muito, e eu até indico ele também para pessoas que querem assim, a ter uma mudança, porque ele trabalha hoje o quê? Ele trabalha ciência e a Bíblia. Uau. Tá? Então ele pega... O que eu acho mais bacana é isso. E que nos deixa... Nós que somos cristãos, por exemplo, quando eu fui... eu já fui acho que 3 vezes
e eles sempre estão inovando, então, se Deus quiser, logo, logo eu quero ir novamente. Então, o gostoso que você vê lá, que confirma aquilo que nós acreditamos. Porque ele te joga, por exemplo, um comportamento, uma mudança, alguma coisa que você tem que fazer, ou de um estudo científico, aí ele vai lá na Bíblia e busca aquele versículo. Gente, foi descobrido cientificamente isso, tá. Que fala isso, tá. Então vamos lá na Bíblia, versículo tal, ou João, ou fulano, não sei quem, fala sobre isso. É a confirmação daquilo que foi descoberto cientificamente. Olha só como... Então, imagina isso para nós cristãos. Sim. Então, hoje, eu posso dizer que o método CIS ele é embasado em estudos científicos e na Bíblia. Uau. Sabe? Então, aí você tem mais a certeza ainda de que você está no caminho certo. Uhum. Porque você fala, caramba, então eu estou nos dois lugares certos. Eu estou num lugar aqui que está mudando, estou tendo uma mudança de mente e automaticamente eu estou buscando a Deus e a Bíblia, que é o livro sagrado, onde eu vou, né, buscar ali coisas que realmente vai me ajudar. Então, o que acontece? E aí, o que eu falo, então, para a pessoa? Por que eu estou falando tanto aqui do método CIS? Porque eu acho muito importante falar isso, porque às vezes tem pessoas que nem sabem que existe. Então, qual que é o primeiro conselho? Vai para o método CIS, da Febracis, do Paulo Vieira. Né? Na internet você vai encontrar aí podcasts dele, falando sobre o método e tal. Qual é o segundo passo? Procure uma igreja, de preferência evangélica. Comece a ir para aquela igreja. Eu gostei, eu fui para aquela igreja, eu me senti bem? Não me senti. Então vai para outra. Vai para algumas igrejas até que você se sinta parte daquele ambiente. Até que o Espírito Santo fala assim, é aqui que nós vamos ficar. Comece a participar dessa igreja e comece a fazer parte daquela igreja. Comece a fazer parte de um ministério, comece a fazer parte do staff. Fala, eu quero limpar um banheiro, eu quero... o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer alguma ação? Vocês vão fazer alguma coisa? Eu quero ajudar, eu quero fazer parte. Então você começar a fazer parte daquela igreja. Porque aí automaticamente você vai começar a mudar o seu ambiente, as pessoas que você anda. Porque é muito difícil você falar assim, ó, sai daqui e vem pra cá, no sentido assim de faz essa mudança, sai do meio dessas pessoas, vem pra cá. Como? O que eu conheço é aqui. Eu vivi a vida inteira aqui. As pessoas que eu tenho amizade, como é que eu vou sair pra cá? Não. Então você tem que construir. Você tem que construir essas amizades. E como que eu construo essas amizades num lugar que é diferente? É numa igreja. Né? Ali vai estar pessoas que estão com o mesmo propósito, né? De crescimento. Né? Não significa que todo mundo está ali é perfeito, mas todo mundo está buscando crescimento. Então o que acontece? Eu vejo que a mudança é essa. Então assim, se o cara está solteiro, ele vai arrumar uma mulher aonde? Da igreja. Ou em reuniões da igreja. O cara está casado, mas o casamento dele está destruído. A mulher dele e ele vai conviver com casais que são casados. Vão começar a conviver com cursos da igreja, cursos de casais. Eles vão começar a ajudar, eles vão começar a ver pessoas também com o casamento destruído também, que o casamento foi reconstruído. Vão ver pessoas que... Eles vão começar a ajudar pessoas também, às vezes que estavam com o mesmo problema deles. Então assim, eu falo que no método CIS até fala assim que é uma metanoia. É um boom de mentalidade. Então eu acho que não tem outro caminho. Eu assim, de mudança, Marcos, o que me mudou, o que vem me mudando, porque é uma construção, ninguém entra na igreja e já, eu sou evangélico e já sou perfeito, sou maravilhoso. Não, é uma mudança, é morrer se santificando, né? Mas eu entendo dessa forma. Eu não tô falando, por exemplo, que a gente não precisa de um psicólogo, que a gente não precisa de um psiquiatra. Eu tô falando assim, eu tô falando que junto a isso, não, eu preciso de algo a mais. Claro, eu vou precisar de um psiquiatra, de um psicólogo, para me ajudar a, de repente, identificar coisas que eu não estou conseguindo identificar. Então seria mais ou menos assim, se você fosse dar um conselho para uma pessoa, qual seria o caminho? Fala assim, meu casamento tá destruído, eu trabalho num lugar que eu não gosto, eu tô com depressão, eu tô ansiosa, eu tô engordando demais,
a minha vida está toda disfuncional. Qual seria o seu conselho, sendo as duas coisas, né? Sim. O lado espiritual e psicólogo. Sim. A terapia cognitivo-comportamental, Marcos, ela parte da premissa de fazer com que o paciente se torne o seu próprio terapêutico. Então, dentro do que você trouxe, a gente vai encaminhando esse paciente para que ele mesmo traga a resposta daquilo que ele precisa. Como que seria isso? Primeiro a gente busca saber qual que é a demanda que o paciente tem, qual que é ali a necessidade. Isso faz sentido para ele, o que é que isso diz sobre ele, e aí vamos dizer que ele traga uma demanda de casamento. Meu casamento está acabando, minha família está se destruindo e realmente se você não me ajudar, eu não sei o que vai acontecer. Ali a gente começa a perguntar aonde foi que esse casamento começou a acabar? Quando foi que eles começaram a perceber que estava tendo ali um atrito? Quais são os ambientes que eles frequentam? Quais são os tipos de amizades que eles têm? O que é que eles assistem? De que forma é que... E aí, esse paciente vai trazendo resposta para tudo e a gente chega na pergunta clássica. Você acha que se você continuar dentro desse perfil, o seu casamento vai perdurar ou vai realmente acabar? Aí o cara já sabe a resposta, ele se a gente continuar exatamente dentro de toda essa vivência, vai acabar. Tá, então o que você acha que você precisa fazer? Eu acho que a gente precisa parar de frequentar determinado ambiente, porque quando a gente vai para esse ambiente, tem bebida, tem droga, tem prostituição, tem tudo que não cabe para manter um casamento, certo? Então, para você parar de ir para esse ambiente, você vai simplesmente parar de ir ou você vai precisar ir para um outro ambiente? Eu preciso ir para um outro ambiente. E para você, qual que seria um ambiente agradável? Talvez começar a frequentar mais a casa dos nossos parentes, talvez ir na igreja. Poxa, tá aí, igreja é uma boa solução. O que você acha? Pergunta para o psicólogo. Não, eu acho ótimo porque é um ambiente que eu me sinto bem, mas faz sentido para você? Olha, eu ainda não estou muito familiarizado, mas eu vou frequentar. Então, a gente leva o paciente a ter essa consciência de que se ele continuar tendo o mesmo comportamento em várias esferas, ele vai continuar tendo o mesmo resultado. E que para ele ter um outro resultado, ele precisa realmente se modular, se modificar. E aí, ele mesmo tem a consciência de que aquele programa não é legal, de que aquele ambiente não é legal, de que aquela amizade não é legal, de que aquela forma de falar não é legal. E aí nós vamos, então, sinalizando o que seria, então, legal. E eles mesmos trazem a resposta. O que acontece também, Marcos, é que o cara tá ali repetindo há anos o mesmo comportamento e, obviamente, tendo o mesmo resultado. Isso é frustrante, isso adoece, isso é decepcionante, isso é angustiante. Só que esse cara, esse indivíduo, não sabe o porquê que ele vive nesse limbo ali, aonde a vida dele não vai nem para frente nem para trás. Na verdade, esse indivíduo, ele está arraigado ali em uma crença, né, que os bisavós, os avós, os pais, os tios, agora a geração dele, todo mundo faz exatamente igual. Isso. Todo mundo vive exatamente da mesma maneira. Todo mundo era pobre, todo mundo era sem estudo, todo mundo era sem oportunidade. E aí o indivíduo não sabe o porquê daquilo. Aí entra essa ferramenta do profissional,
Dizer, cara, na verdade você está arraigado a uma crença disfuncional. Você não flui, não é porque você não tem condição, mas é porque você não aprendeu outros métodos, você não aprendeu outras ferramentas. Tudo que a sua mentalidade consegue captar, tudo que a sua mentalidade consegue captar é dentro desse formato que você foi construído. Mas vamos tentar desconstruir isso e aí começamos a mostrar várias oportunidades para esse indivíduo de mudança de pensamento, mudança de ambiente, mudança de comportamento, mudança de emoção, para ele chegar a um outro resultado e aí então quer dizer que eu não sou um burro, um idiota, quer dizer então que conforme me falaram, você não serve para nada, você não vai ser nada, quer dizer que tudo isso é mentira? Tudo isso é mentira, é porque você estava dentro ali de uma bolha que tudo que te cabia era acreditar nessa realidade. Mas agora que você se permitiu, você vai acessar um novo e se reconstruir. E aí a gente vai sinalizando ali para esse paciente, mostrando que ele é capaz. Nossa, você está falando e eu pensando aqui, ó. Quanto deve ser gratificante, né? Você caminhar com uma pessoa dessa que chega porque quem vai chegar num psiquiatra, num psicólogo, é porque ele tá no limite dele, né? E você vê, você ir ajudando essa pessoa e a construindo um novo futuro, né? E você vê ela modificando, né? Melhorando a cada dia e de repente lá na frente você vê ali uma outra pessoa. De repente um casamento restaurado, uma pessoa restaurada. Eu imagino assim que deve ser muito gratificante, né? Sim. Porque assim, ganhar uma pessoa para Jesus já é maravilhoso, né? Agora você imagina você ajudar essa pessoa a caminhar para a vida dela, mesmo que ela naquele momento ela não foi para Jesus, mas não tem outro caminho. Sim. Ela vai caminhar, se ela for caminhar pro lado certo, ela vai caminhar para isso. Não tem como não caminhar, né? E eu imagino assim, o quão gratificante é isso. Bom, então é isso. Que mais? Você tem alguma coisa maravilhosa para nos falar, para nos orientar, para nos ajudar no dia a dia? Muito bom. Você falou, acrescenta muito. Eu acho que ajuda muita gente a refletir sobre o dia a dia, sobre como que é. E eu quero falar uma coisa aqui que é muito importante e você falou aí. A importância daquilo que sai da nossa boca. Né? Porque eu acho que um dos maiores problemas nossos, e eu falo que eu errei como pai, e todo dia eu tento acertar sobre isso, sobre o que a gente fala dos nossos filhos, né? O que a gente fala para as outras pessoas, o que a gente fala de nós mesmos. Porque, como eu te disse, nessa viagem que nós fizemos na escola de profetas, então nós aprendemos assim, nós já sabíamos, mas a gente foi acrescentado a importância de tudo que sai da nossa boca. Porque tudo que sai da nossa boca, nós estamos profetizando. Então nós temos... Uma coisa que eu tenho para falar para você é assim, tome com muito cuidado o que sai da sua boca. Porque tudo que sai da sua boca é algo que você está profetizando, ou para você, ou para quem está próximo de você. Que seja filho, que seja esposa, que seja... Né, eu lembro que eu falava assim, ó, eu tenho depressão. A minha esposa direto me corrigindo, ela, você não tem depressão, você está depressivo. Você tem, a depressão não é sua. Você está passando por um momento de depressão, mas você não tem depressão. Então, nós temos muitas coisas que nós falamos erradas, às vezes para os nossos filhos. Você nunca vai ser nada na vida. Para uma forma de profetizar de forma errada na nossa vida. Então, tome muito cuidado com isso. É a questão de falar assim, ó, eu estou doente. Parece que tem gente que adora de falar de doença. Gente, ó,
Eu estou passando por uma doença, eu estou passando por um período aqui, mas isso é rápido, Deus já vai me curar, eu já vou ser curado, eu já vou tomar os remédios, já vou no médico. Porque tudo que nós começamos a trazer para nós estamos profetizando para nós. Ah, eu sou burro. Ah, eu não dou conta de fazer isso. Eu tinha uma colaboradora na loja que nós corrigimos ela direto. Era uma menina maravilhosa. Era, não, tá viva, né? Mas ela falava assim, eu sou desastrada. Eu sou desastrada. Nossa, eu quebro tudo. Eu sou desastrada. E é verdade, ela quebrava tudo mesmo. Uau. Era pôr alguma coisa perto dela, logo ela esbarrava ali e quebrava. Aí a gente começou a falar, tire isso da sua mente. Entendeu? Começa a mudar isso. Pode ser que você não fale, mas não, pelo menos não fala que você é desastrada. Para de falar isso, para de falar que você quebra tudo. Porque você tá traindo isso pra você. Você tá confirmando cada dia que você é desastrada. E não é assim, entendeu? Então, assim, fiquem atentos a isso. Sobre o que sai da nossa boca. Então, assim, procure, mesmo que você não tá vendo que o seu filho é inteligente, às vezes ele tem uma certa dificuldade, começa a falar, o meu filho é inteligente, o meu filho, ele é um menino sábio, o meu filho é isso, a mesma coisa da minha esposa. Não, a minha esposa é faladeira, minha esposa... Fale somente bem da sua esposa. Profetize na vida da sua esposa. Minha esposa é maravilhosa, ela é uma ótima mulher, é uma maravilhosa dona de casa, é uma mãe maravilhosa, é uma serva de Deus. Então, para quê? Porque você está profetizando. E por mais que naquele momento não seja assim, vai acontecer. Não é isso? Exatamente. Um pouco disso? Sim, e uma fala que eu tenho, assim, trazido muito nesse tempo agora, é porque a sociedade e as redes sociais, elas estão aí para fortalecer, dizendo que você tem que estar bem o tempo todo, dizendo que você tem que ser bonito o tempo todo, dizendo que você tem que estar dentro de um padrão o tempo todo. E eu tenho trazido justamente essa fala, que é entendendo que você não precisa estar bem o tempo todo, você só precisa saber lidar com aquilo. Você não precisa ser o super-homem o tempo todo, a super-mulher o tempo todo, e precisa dar conta de tudo o tempo todo, porque a gente sabe que isso é muito mais uma imposição da sociedade do que verdade. Do que verdade. Você adoece quando você vai para esse lugar de querer o tempo todo estar bem. Então tá tudo certo não estar bem em um momento, sabendo que aquilo não é seu. Você reconhece que está passando por aquilo, mas que isso não te define. Inclusive, na psicologia, a gente não olha o paciente a partir da doença. A gente olha o paciente para além da doença, porque quando a gente olha ele a partir de uma patologia, nós estamos reduzindo, diminuindo esse paciente somente à doença. Então, a gente despreza todo o contexto de vida que ele tem até ali. Então, a gente olha a partir da doença para valorizar toda essa grandiosidade que esse paciente é e tem, mas entendendo que aquilo ali não define ele, é apenas um momento e que sim, vai passar. De uma maneira ou de outra vai passar. Então eu acredito que é esse recado que eu quero deixar aqui para finalizar com vocês. Não queira estar bem o tempo todo, porque isso não acontece. Não queira ser o super-homem ou a super-mulher o tempo todo. Acesse a sua fragilidade, porque acessando você está reconhecendo e você está com a chance e a oportunidade de vencer essa situação. Muito bom, muito bom. Só para finalizar do que você falou, e volto lá atrás que eu tinha comentado, sobre o dia que o Eliseu foi para a caverna. Então nós temos que entender que tem dia que nós vamos estar na caverna. Até Jesus, que é o nosso exemplo, teve momentos que ele também foi buscar ao Pai,
em momentos de dificuldade. Então, quem somos nós? Uhum. Então, nós temos que entender que tem dia que você vai acordar triste. Uhum. E é normal. Tem dia que você vai acordar desanimado. E é normal. Uhum. Entendeu? Então, assim, nem todos os dias você vai estar alegre. E é normal. Então, fica esse recado. Cuidado com isso, porque às vezes você está esperando a sua vida na vida de alguém na internet. Uhum. E eu não vejo ninguém postando na internet os momentos ruins. Sim. Só posta os momentos bons. E de repente você está se comparando com certas pessoas que você nunca vai conseguir chegar àquilo que você imagina que ela é. E aí vem a frustração, vem a depressão, vem a ansiedade. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, por aceitar, por estar aqui conosco, nos ensinando. Tá? Parabéns por esse trabalho que você faz como psicólogo, o trabalho que você faz como missionário também. E espero que nós vamos ter outras vezes, outros bate-papos aqui para estar passando para o público algo que eles precisam saber e que nós também estamos aprendendo todos os dias. Maravilha, eu que agradeço e espero que possamos ter muitos outros bate-papos maravilhosos como esse. Muito obrigado. Amém, obrigado a todos aí.